noite sempre. Meu nome é Joyce, sou trabalhadora da Casa Espírita Allan Kardec e contribuo também com as palestras aqui no Centro Espírita Nosso Lar. Eu vou ler a mensagem da noite, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem é de número 43, Consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Evangelista João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, ela era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo à consulta sempre à sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre fala-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Vou convidá-los a fechar os olhos neste momento, para que a gente possa fazer a prece. Vamos fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecendo por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui em nome de Jesus, no Centro Espírita Nosso Lar, que faz da nossa casa uma extensão da Casa Espírita. Jesus querido, abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que nós possamos, essa noite, aqui reunidos em Teu nome, compreender o Evangelho que eu vou tentar trazer, e que eu possa trazer este Evangelho tal qual o Senhor nos deixou, com alegria, com simplicidade, e que todos nós possamos aqui neste momento, Senhor, sentir os eflúvios, as bênçãos que vêm da espiritualidade, fazendo com que o nosso coração transborde em alegria e em paz, e que nós possamos, ao término das nossas atividades, nos sentir melhor do que quando aqui chegamos. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. O tema da nossa palestra está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis. Para que a gente possa, então, compreender esses ensinamentos, eu vou fazer, então, primeiro aqui uma breve introdução na nossa palestra, para que a gente possa, então, pouco a pouco, ir explicando, então, essa parte do Evangelho de Jesus, né? Esse tema de hoje, não julgueis, ele nos fala da importância de nós não julgarmos de forma precipitada os nossos companheiros de jornada, né, as outras criaturas. E, consequentemente, que a gente não atire a primeira pedra naquele que nos parece, num primeiro momento, errado. De certo modo, e de um modo geral, né, Jesus nos concita a ser benevolente para com os erros das outras pessoas. E que muitas vezes nós somos muito severos com os erros dos outros, e que a gente abrande então o coração e que não seja tão duro em julgar o nosso semelhante. Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal qual Jesus nos deixou, né, tal qual ele nos ensinou.
E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será que é fácil agir dessa forma, tal qual os espíritos responderam a Kardec? Nós sabemos que não, né? Ou será? Mas o que será que nos impede de agir, então, dessa forma? Com certeza, o que nos impede a todos nós, é o orgulho, que é a chaga de toda a humanidade. A nossa tendência é nós acharmos que as criaturas que nos circundam são as mais imperfeitas possíveis e que nós, os julgadores, somos um exemplo de perfeição. Nem sempre nós estamos certos, mas nós achamos que os demais sempre estão errados diante do nosso julgamento. Jesus nos adverte que nós vemos um argueiro nos olhos dos outros, né, que é um cisco nos olhos dos outros, mas que nós não vemos uma trave que fecha os nossos olhos, né? Essa trave seria assim uma grande madeira, né, fechando a nossa visão. No Evangelho, no livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, Joana de Ângeles faz aqui no capítulo Julgamentos o seguinte comentário: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade, pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Então, todos nós, quando nós trazemos para nós esse poder de julgar o próximo, nós projetamos na outra pessoa, que passa a ser o objeto do nosso julgamento, as nossas imperfeições. No livro Renovando a Atitude, de Hamed, ele nos fala que a sombra, que é que Joana de Ângeles nos fala, né, ele define sombra como a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si mesmos. Então, quando nós projetamos a sombra, nós projetamos nas outras pessoas as nossas imperfeições, que nós não queremos ver e que nós não aceitamos e não reconhecemos. Joana de Ângeles continua: a delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perverso, de medir a conduta do outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Quando nós nos colocamos, então, nessa posição de julgar o próximo, nós passamos a ser, nesse momento, despidos a nossa conduta de ética, de justiça e dignidade. Porque nós nos sentimos o direito de julgar o nosso próximo, sendo que nós mesmos temos essas mesmas imperfeições que nós apontamos na outra criatura. E Joana continua assim: analisá-lo é devassar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática de outrem, embora ignore várias causas difíceis de ser identificado, porque específicas, mantendo um comportamento, por sua vez, mais danoso, mais credor de correção e censura do que aquele que no seu próximo pretende punir. Então, a conduta do julgador passa a ser uma conduta tão antiética e tão injusta que ele passa a ser credor de correção e censura muito mais do que aquele a quem ele pretende julgar. E aí Joana termina assim, aqui a parte que nos interessa: mediante mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprovável noutrem, por encontrar-se atribulado por gravames iguais, uns e outros muito mais perturbadores. Então, aquilo que nós apontamos no outro, em nós, é muito mais reprovável
mas nós, nesse momento, né, temos desculpas para as nossas condutas, mas não temos a mesma condolência, a mesma benevolência para com a conduta do outro. É o que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, né? E que Sócrates também, na sua filosofia, nos trouxe. É o trabalho de autoanálise, é um trabalho de mergulhar no nosso eu interior, para nos conhecer e identificar de uma forma honesta as nossas imperfeições, que nós apontamos no outro, nos sentimos no direito de julgar, mas que nós trazemos também. A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio, né? Então não adianta, portanto, chorar o leite derramado, cruzarmos os braços e ficarmos cheios de pena de nós mesmos e nos acomodarmos. É mais ou menos assim aquela postura de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e nunca vou mudar, quando nós sabemos que todos nós, em qualquer idade, somos passíveis de nos esforçarmos e nos modificarmos. Então, a palavra de ordem é esforço, né? E nós sabemos também que dentro de nós ainda, nós trazemos ainda muitos erros ainda, muitos defeitos, mas que nós podemos nos esforçar e nos melhorar. Na nossa trajetória, ora nós erramos, ora nós acertamos, ora nós caímos, mas o que é o principal, nós nos colocamos de pé e procuramos continuar nos esforçando para nos melhorar. Nós sabemos que o planeta Terra, para alguns é um hospital, para outros é uma escola e para outros pode ser também uma prisão, né? Então, ninguém precisa de censura, de acusação, e nem que coloque para fora aí todas as suas imperfeições através das nossas acusações, porque a nossa própria consciência, ela já é julgadora o suficiente, porque nós sabemos que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, a nossa consciência é o maior julgador e nós não precisamos que ninguém mais nos julgue e nos aponte os nossos defeitos, né? No livro aqui, O Encontro com Jesus, de Divaldo Pereira Franco, Jesus, ele nos traz, Divaldo nos traz aqui um capítulo que se chama Julgar e Lapidar, né? E como Jesus, ele nos diz que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos, né? Ou seja, com a mesma intensidade que nós apontarmos os erros dos demais, nós também seremos julgados. Nesse capítulo aqui, Divaldo nos traz aqui uma história muito interessante que todos nós conhecemos, mas ele nos traz com mais profundidade, com mais detalhes que nem todos conhecem, que é a história da mulher adúltera, né? Divaldo nos conta que Jesus estava em Jerusalém, que era um dia de muito sol, e ele se dirigia ao templo. Quando, em um determinado momento, ele estava numa praça, e ele viu um grupo de fariseus com outras pessoas bastante exaltadas e que arrastavam uma mulher pelos cabelos. E essa mulher, eles acusavam que o marido havia surpreendido em adultério. O adultério praticado pela mulher naquela época era passível de pena capital, ou seja, ela era apedrejada, né, até a morte. E Divaldo nos conta aqui que a mulher, naquela época, ela era muito discriminada, não muito diferente de hoje das mulheres que habitam a região do Oriente Médio, né? E ela estava sendo arrastada ali para um lugar onde ela seria apedrejada, seria amarrada em um palanque, né? E ali ela seria apedrejada até a morte. Divaldo aqui diz que nós já fomos muito bárbaros, mas nós sabemos que em muitas regiões aqui do planeta, essa mesma pena ainda é passível, né? Ainda existe. Pesquisando sobre a lapidação da mulher adúltera, eu encontrei que em alguns países do Oriente Médio, a mulher ela é colocada em pé em um buraco e ela é apedrejada ali pelas pessoas que ficam ali em volta desse buraco até a morte. E ela é colocada nesse buraco, ela tem que ficar em pé, porque ela não há espaço sequer para ela se ajoelhar e se proteger. Então ela fica ali onde ela é apedrejada até a morte. E nós sabemos que em muitas religiões, né, desses países do Oriente Médio, ainda existe isso, né? O ladrão tem a mão decepada, a mulher é apedrejada até a morte.
Então, assim, é um julgamento bastante arbitrário. Ali, quando Jesus estava, então, quando os fariseus o viram e arrastando essa mulher, e vieram arrastando essa mulher pelo cabelo, eles viram a oportunidade também de provocar Jesus. E aí eles jogam a mulher aos pés de Jesus. E aí, o que eles perguntam a Jesus? Um fariseu mais atrevido toma a frente e pergunta: então, se dirigindo a Jesus, como é que ficamos? A lei de Moisés prescreve que toda mulher adúltera deve ser apedrejada até a morte. E essa aí é uma mulher adúltera. Ela foi surpreendida pelo marido, que aqui está, e que a encontrou com o perturbador que lhe desonrou o leito conjugal. Ele, ultrajado, apelou para a justiça, mas tu pregas o perdão. Toda culpa é passível de perdão e nós estamos embaraçados, ou seja, estamos confusos. Como devemos agir? Perdoá-la ou puni-la? Então veja que eles colocam Jesus numa questão, como nós podemos dizer hoje de uma forma vulgar, numa sinuca de bico. Porque se Jesus falasse assim, não apedreja, cumpra a lei de Moisés, eles iam falar assim, uai, mas você não prega o perdão? Então você está indo contra tudo aquilo que você ensina. Mas se Jesus falasse assim, não, perdoem essa mulher, eles iam falar, os fariseus iam replicar da seguinte forma, ué, mas então, se você quer que apedreje essa mulher, se é esse o seu conselho, você então está dizendo contra tudo aquilo que você ensina. Então veja que qualquer resposta que Jesus dissesse, perdoa ou apedreje, ali havia todo o material para fomentar ainda mais aquele debate e aquela discussão. Então Jesus estava ali diante de uma armadilha, né? E sempre assim que eu vejo uma situação em que nós também estamos diante de uma armadilha, eu sempre me pergunto assim, o que Jesus faria? E diante dessa situação da mulher também, eu também me pergunto, o que será que eu faria nesse momento? E de verdade, às vezes eu sinto vergonha das respostas que eu tenho para dar. Porque Jesus aqui nesse momento, ele precisou ter muita sabedoria, muita habilidade para poder se desvencilhar daquelas pessoas que estavam ali. Então, naquele momento, Jesus teve uma sabedoria, assim, irretocável, até porque a sua moralidade também era irretocável, né? E aí, o que Jesus faz? Jesus, então, se vira para esses fariseus, e como Jesus, ele tinha uma mediunidade perfeita, ele olhava para aquelas pessoas e viam aquelas pessoas como um livro aberto. Então, Jesus conseguia ver toda a intimidade daquelas pessoas, seus erros, seus defeitos e também as suas qualidades. E Jesus, então, naquele momento, se vira para eles e responde: que se cumpra a lei, que ela seja apedrejada. No entanto, veja que aí Jesus faz uma ressalva: e apedrejem somente aqueles que dentre vós estiverem isentos de pecados, e sejam pessoas impolutas, sem culpa. E Jesus vê que causa um choque ali aquelas pessoas, porque quem deles ali não tinha pecado? Qual daquelas pessoas que nunca teria errado em sua vida, que não teria culpa em sua consciência? E aí, então, eles começam a se entreolhar. E aquela turba que estava ali fica em choque. E aí Jesus, então, nesse momento, se abaixa ali na terra, né, na areia da praça, e começa a rabiscar o chão com o dedo. E aí um primeiro dos fariseus se aproxima com curiosidade, porque semelhante a nós, quando nós estamos ao lado de uma pessoa que pega um papel e começa a escrever, vocês já observaram como que a gente arrisca um olhar para ver o que é que a pessoa está escrevendo? É a nossa consciência de culpa que faz isso, para ver se a pessoa não está escrevendo algo a nosso respeito. E aí, Jesus, então, escreve assim para o primeiro: hipócrita. E aí ele vem, olha o que Jesus estava escrevendo e vê que ele se identifica, que era uma característica sua ainda. E ele se afasta de fininho. Aí vem o próximo para ver o que Jesus escreve. Jesus passa a mão sobre a areia e escreve: ladrão.
E aí ele se identifica com aquilo e se afasta e vai embora. E Jesus continua agindo da mesma forma com todos os demais que estavam ali junto àquela multidão. E quando Jesus vê, todos haviam se afastado. E só estava na praça ele e a mulher. E aí, no texto do Evangelho, ainda há a sutileza, né, de observar que se afastam primeiro os mais velhos e depois os mais jovens, os mais moços, né? Certamente porque os mais velhos tinham mais pecados. E a praça fica vazia. E aí Jesus olha para a mulher que ainda está chorando ali, aguardando a sua punição, que seria uma punição muito cruel, né? E aí Jesus se volta para ela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher levanta os olhos e olha à sua volta e vê que não tem mais ninguém. E surpresa, ela responde a Jesus: foram-se, Senhor. Ninguém te condenou? Pergunta Jesus. E ela responde: não, pois eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Diante desse texto, né, há várias observações que podem ser feitas, né, sobre lições de ética, de compaixão, de justiça, que Jesus nos deixa aqui para que a gente possa, então, refletir a respeito. Todos que estavam perseguindo a mulher adúltera ali, será que todos eram livres de pecado? Nós vimos pelo que os evangelistas contam, e Divaldo aqui também nos traz, que não, né? Ou seja, todos tinham culpa na consciência. Em algum momento da vida já erraram, já cometeram pecados, né? Mas será que também ali estava o adúltero junto àquela multidão? Porque nós vimos que no texto eles apontam que o marido estava ali. Mas e o adúltero? Porque para cometer adultério, ninguém comete adultério sozinho. Tem que ter um parceiro, né? E por que o adúltero não estava sendo punido junto com essa mulher? Será que somente a mulher errou? Porque para ela ter errado, alguém puxou essa mulher para baixo. Ninguém cai sozinho. E Divaldo coloca assim: sempre outrem lhe prepara uma armadilha, na qual tombou um caldo. Então veja, houve uma armadilha ali. Então, quando Jesus também aqui ele reprova o adultério, não era apenas o adultério feminino, era o adultério em toda a sua defecção moral, ou seja, de qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher. Então, o adúltero ali também era passível de reprovação. E será que o marido dessa mulher também nunca foi adúltero? E aí Divaldo continua aqui: como ninguém se referiu ao adúltero, Jesus solicitou aos que estivessem isentos de culpa que então jogassem a primeira pedra, né, que apedrejassem, né? Certamente que não houve quem absolvesse esse adúltero. Apenas não houve a condenação. Ele simplesmente não tornou mais infeliz aquela mulher do que ela já era. Então, Jesus também não a condena. E Jesus, ele tinha moralidade para dar um sabão naquela mulher, para dar um sermão naquela mulher e dizer para ela: olha que situação que você armou, olha aonde você nos levou. Poderia ter acontecido um homicídio, que você poderia ter morrido. Mas Jesus não faz assim. É como se Jesus falasse para ela assim: olha, agora que você viu que você errou, vá e não voltes a errar. Então, tudo que você fez não foi errado, agora você tem essa compreensão. Não volte a fazer a mesma coisa. Siga o teu caminho sem cair novamente, né? E Jesus foi muito mais além. A mulher era efetivamente uma mulher adúltera, né? Mas a sociedade ela não era benigna e nem compreensível com a mulher, como muitas vezes não é até hoje, né? E aí conta aqui Divaldo que Jesus, então, né, fala para a mulher assim, que ela siga, então, a vida dela. E a mulher fala para ele assim, Jesus, né, ele fala para que ela volte à casa dela. Ela fala assim, e ame seus filhos. Ela fala assim, mas eu não tenho filhos. Então, ame os filhos que não têm mães, as crianças que não têm mãe. E a mulher vai-se embora.
E Jesus, então, vai para Betânia, na casa de Lázaro. Chegando na casa de Lázaro, é um dos poucos lugares onde Jesus se permitiu pernoctar mais de uma vez, né, além da casa de Pedro. Estava Jesus ali à noite, olhando as estrelas no jardim, quando ele vê uma mulher se aproximar, e era a mulher adúltera. E ela se aproxima e vem conversar com Jesus novamente. E ela fala que depois que ela sai da praça, ela retorna ao seu lar, mas ela é expulsa do lar pelo marido como se fosse um animal. E ela não tinha mais para onde ir. Então Jesus diz a ela, então, que conversando com ela, ela fala assim, arrependo-me, Senhor, e agora o que eu faço, né? E aí Jesus conversa com ela, calma seu coração, né? E ela se vai novamente. Divaldo nos fala, e Amélia Rodrigues no livro também Há Flores no Caminho, também nos traz também uma história semelhante, que essa mulher teria viajado e, indo para a região de Tiro, na Fenícia, ela abriu uma casa à beira de uma estrada chamada Casa num Caminho. E lá, essa mulher passa a receber pessoas doentes, pessoas que não têm lar, idosos, pessoas abandonadas, inclusive leprosos. E passam-se 15 anos. Depois de 15 anos, essa mulher está ali trabalhando com outros companheiros de trabalho, né, nessa casa, e trazem até a porta da casa dela um homem cabeludo, barbudo, que era um judeu, e abandonam na porta da casa dela. E eles falam, e Divaldo fala aqui que esse homem estava febril, com febre do deserto. E ela recolhe esse homem, banha esse homem, coloca ele na cama para que ele possa repousar, e passa a noite toda trocando as compressas na sua cabeça para que ele possa diminuir a febre. E ele está delirando. Quando é pela manhã, que ele recobra um pouco a consciência, ele olha para ela e fala assim, você é judia? E ela fala que sim. Aí ele fala assim, eu observei porque você fala o meu idioma. E aí ele pergunta, por que eu estou aqui, né? Por que me recebestes? E ela fala assim, aqui é uma casa de amor, em homenagem a um galileu que eu conheci e que foi plantado em uma cruz, que conheci em Jerusalém há 3 lustros, né? Há 15 anos. E o homem abre de forma desmensurada os olhos e, tentando se esforçar para conversar com ela, né, por causa da febre, ele diz assim, tu conheceste Jesus? Também eu. No momento mais grave de minha vida, eu o conheci. Mas eu era, então, por demais perverso e orgulhoso. Amava, tinha um lar, minha mulher traiu-me com outro, porque a negligenciei. Permiti que ela fosse levada à corte, onde foi condenada. Quando a arrastavam ao poste do suplício, levaram-no a este homem, Jesus, que a condenou, sim, desde que os apedrejadores fossem puros. Eu o odiei com todas as veras do meu sentimento. Continuava em embargado tom de voz. Odiei quando voltei para casa e a expulsei. Só então dei-me conta do quanto eu era infeliz. Só amei aquela mulher durante toda a minha vida, a quem havia cerrado as portas. Tentei procurar essa mulher em todas as mulheres, mas a minha consciência culpada amargurou-me e desde então saí pelo mundo procurando por ela. E aí ele diz assim, somente agora reconheço que ele, se referindo a Jesus, não era quem eu pensava. Ele havia sido muito bom para nós dois. Estou à porta da morte e queria encontrá-la para pedir-lhe perdão. E somente queria dizer-lhe que a amo, que a partir daquele terrível dia eu lhe tenho sido fiel. E aí ele não reconhece a sua esposa naquela judia, e era ela. Ele era o homem, né, que havia jogado a esposa fora de casa e que havia enviado ela para o tribunal, e ela era a judia a quem Jesus atendeu. E aí ele diz assim, será que ela me perdoaria? E ela responde, com certeza ela já o perdoou, porque se esteve com Jesus, ele que é o perdão e ensinou-lhe também a perdoar.
morra em paz. Você reencontrou o caminho e isto é o que importa, né? Então, no fim da vida, ele reencontra a mulher, a quem ele dizia adúltera, né? E a perdoa, e ela também o perdoa, né? Pedro pergunta a Jesus: Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus diz a ele: não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7 vezes, ou seja, ilimitadas vezes, né? Nós temos que perdoar de forma infinita, né? É fácil praticar esse perdão? Não, não é fácil, né? É bastante difícil a gente perdoar, mas nós estamos aqui, porque da mesma forma que nós queremos ser perdoados, nós também devemos dar o nosso perdão. E Jesus diz que nós devemos tratar o próximo da mesma forma como nós queremos ser tratados. Então, da mesma forma que nós medimos, nós também devemos receber a mesma medida, né? Kardec nos diz que o perdão ele é próprio das almas elevadas. Então, perdoar é no momento em que a criatura se ofendeu e que precisa de nós. O maior mérito que nós podemos ter. Servir e ajudar sempre, né? Dando ao próximo o perdão que nós queremos receber. E evitar julgar o próximo, evitar atirar a primeira pedra. Ninguém foge da lei de ação e reação. Aqueles que aqui na Terra, enquanto encarnados, não receberem o julgamento que nós achamos que devemos receber e que nós consideramos que não foi justo o suficiente, não precisamos agir com as próprias mãos. Vamos aguardar, porque se a lei do homem é passível escapar do julgamento correto ou do julgamento justo, da lei de Deus ninguém escapa, e desse julgamento ninguém escapa, né? Então, aquilo que nós fazemos pela lei de ação e reação, nós recebemos de volta. Se nós fazemos com amor, se nós endereçamos perdão ao próximo, se nós tratamos o outro com benevolência e com amor, é o que nós vamos receber em contrapartida. Mas se nós somos cruéis, se nós somos duros no nosso julgamento, e não conseguimos perdoar, não tenham dúvida que é isso que nós vamos receber também no nosso futuro. Dizemos muitas vezes, né, que jamais nós agiríamos dessa forma como o outro agiu. Quando nós ouvimos ou às vezes vemos alguma notícia na televisão de um ato de violência, né? Será que nós nunca fizemos isso mesmo? Será que em outra reencarnação nós não agimos dessa forma? Pode ser que nessa nós já não agimos mais, mas em outra talvez a gente agiu da mesma forma, né? Jesus, ele não pensava assim. Tanto que no madeiro, quando Jesus estava ali pregado na cruz, ele elevou o pensamento ao Pai e disse, né, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus sabia que nós ainda estávamos na infância da nossa evolução. Estávamos ali nas primeiras reencarnações e que nós ainda não tínhamos maturidade para agir de outra forma. Vamos refletir sobre tudo que a doutrina espírita nos traz. Vamos fazer a nossa parte, que é o trabalho de renovação interior. E vamos servir com abnegação, servir com boa vontade. E se vier o sofrimento, vamos também aceitar o sofrimento, porque nada nos vem se não for do nosso merecimento, né? Seja coisas boas, ou seja momentos de dificuldade, momentos de aflição. Vamos passar por tudo isso, esses momentos difíceis, também com tranquilidade, com fé, calcado na oração, né? No evangelho, para que a gente possa, então, mesmo nas dificuldades, estar fortalecido nos ensinamentos e no Evangelho de Jesus. Então, nós vamos passar por tudo, mesmo nas dificuldades, passar por tudo, mas envolvidos pelos bons espíritos que estarão ao nosso lado nos fortalecendo e que nós não estaremos sozinhos. Então, principalmente nesse momento tão difícil que é esse momento de pandemia,
Vamos sempre procurar estar ligado à espiritualidade através da prece, através das orações e também através do Evangelho, que nós não estaremos desamparados em nenhum momento. Mas quando nós estamos em prece, né, em oração e com o Evangelho sempre, nós podemos, então, abrir os canais na espiritualidade e vamos receber os ensinamentos, vamos receber a inspiração que vem do alto com maior facilidade. Essa, então, era a mensagem que eu tinha, né, para a noite. Nós estamos procurando aqui sempre correr um pouquinho, né, porque o Google Meet tem cortado o nosso horário, né, e eu tenho medo que numa hora dessa eu seja cortada e fique o assunto pela metade, né. Mas, né, quem sabe mais à frente nós voltamos quando essa pandemia acabar, ou todos nós estivermos já vacinados, né, as nossas palestras presenciais e com o mesmo calor humano que nós sempre tivemos, né. Eu vou convidá-los a fechar os olhos para que a gente possa fazer, então, a nossa prece final. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão fiel de todas as horas. Vamos mentalizar Jesus nesse momento, em seus melhores momentos, sorrindo. Como Jesus ficava ali na casa de Pedro, fazendo o evangelho à noite, com seus discípulos, com os familiares de Pedro, sentado ali na cozinha após a refeição, ouvindo as queixas, as dificuldades que eram expostas pelos seus discípulos, tirando as dúvidas, brincando com as crianças. Querido Jesus, recebemos o Senhor também essa noite em nossos lares. Que nós possamos sentir a Tua presença amiga junto de nós, envolvendo o nosso lar com Teus eflúvios de amor, levando a Tua paz aos nossos corações, que nós possamos sentir transbordar a nossa alegria ao Te receber neste momento. Divino amigo, abençoa todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Que a nossa casa seja, Senhor, nesse momento de pandemia, uma extensão da nossa casa espírita. Que nós possamos, a cada dia que nós fazemos o Evangelho, as nossas preces, auxiliar no atendimento de todos os espíritos que necessitam, Senhor, da Tua luz e do Teu amor. Que nós possamos ser instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos hábeis nas Tuas mãos amorosas. Jesus querido, que nós possamos auxiliar o nosso planeta neste momento de pandemia, neste momento que o nosso planeta passa pela transição planetária. Rogamos ao Senhor que neste momento envie os bons espíritos aos hospitais da nossa cidade. Que possa levar, Senhor, aos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, aos maqueiros, a todos que ali trabalham, Senhor. Possam levar ali a Tua paz, o Teu amor, o Teu consolo. Que eles possam se sentir fortalecidos para realizarem o trabalho da melhor forma possível. E que eles possam, Senhor, também envolver neste momento os bons espíritos, todos que estão ali hospitalizados. Que eles possam auxiliar, através das nossas vibrações amorosas nesse momento, a restaurar a saúde física e a saúde espiritual de todos que estão ali acamados, precisando de atendimento. Rogamos, Senhor, também por todos que estão encarcerados nas prisões da nossa cidade, pelos velhinhos do lar do idoso. Leva, Senhor, a esperança a todos os corações. Que todos possam ter uma noite de muita paz, de muito amor, de tranquilidade. E que o coração possa transbordar de alegria e de esperança neste momento.
Rogamos, Senhor, também pelos dirigentes do nosso país, do nosso estado, do nosso município, que eles possam ser relembrados durante o sono noturno do compromisso que eles assumiram perante a espiritualidade de bem conduzir a nossa população e de fazer o melhor possível, Senhor, para todos os necessitados. Jesus querido, rogamos nesse momento por todos aqueles, por todos os nossos familiares, e agora eu rogo a vocês que possam mentalizar todos os familiares, encarnados, desencarnados, os amigos, os conhecidos, todos aqueles que necessitam das nossas preces. Rogo em especial por Vilso e Andressa, que são vizinhos da Dirley, tiveram a casa incendiada hoje. Rogo, Senhor, pelo Juarez de Carvalho, desencarnado por Covid a semana passada. Rogo, Senhor, por Joaquim Pedro Marcos e Souza Gol, desencarnado. Por Daniele Beatriz Gol, sua genitora. Rogo por Ieda Marli de Souza Matone, desencarnada. Por Éder Exídio, que está em tratamento de câncer em São Paulo. Por João Maria Fagundes Alves e Marta Macário, desencarnados. Jesus, leve a todos eles o consolo, a paz, as nossas vibrações de amor e de alegria. Que eles possam ser envolvidos nesse momento. E que nós sabemos, Senhor, que a morte não existe. E que todos que retornam à espiritualidade apenas estão indo antes de nós. E que em breve todos nós nos reuniremos com eles. Nós sabemos, Senhor, que lá eles estão amparados pelos bons espíritos e que eles não estão sozinhos. Assim como nós aqui estamos. Que essa noite, Senhor, durante o sono noturno, nós possamos ser encaminhados a locais de estudo e de trabalho de acordo com a nossa necessidade e merecimento. E que ao amanhecer nós possamos guardar a suave lembrança de Jesus junto de nós. Que sejam amanhã um dia de trabalho, mas de muito êxito também e de muitas alegrias. Que nós possamos ser luz em todos os lugares em que Jesus nos colocar. Permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada pela presença de todos. O microfone, vocês podem abrir o microfone. Se alguém tiver alguma pergunta e eu souber responder, eu vou tentar responder. Se eu não souber, eu me coloco à disposição para pesquisar a resposta e trazer a vocês uma outra oportunidade, mas há outros trabalhadores também aqui presentes e que podem também nos ajudar nesse momento. Então, se alguém quiser fazer alguma observação, se algo não ficou claro, quiserem perguntar, podem perguntar. Estou aqui para responder.